O STF acabou de decidir, nesse momento, que um veículo de comunicação pode ser culpado, né, pode ser, na verdade, condenado, se houver indício concreto de falsidade na imputação numa entrevista. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu sou um entrevistador e você é o Ciro Gomes. E aí eu te chamo para fazer uma entrevista, você é candidato a presidente. Aí, Léo, eu falo, e aí, Ciro, tal, não sei o quê. Em 5 minutos você vai xingar 50 pessoas. Né? E aí eu posso ser condenado pelo que você falou. O que você acha dessa decisão do Supremo, Léo? Você está com o microfone fechado, Léo. Eu acho que deu para mostrar muito bem o que eu acho, né, Léo? Eu acho que a gente vai ter que desligar os microfones a partir de agora. É quase que isso. Foi coincidência, não foi pensado, não. Vai ter que ter um botão, né? Tipo assim, cala a boca, né? Cala a boca do entrevistado, né? Léo, é lógico que a escolha do entrevistado é uma responsabilidade do veículo, mas tudo tem limite. Eu acho que se a justiça passa a ver dessa forma, a gente pode acabar com a possibilidade de termos entrevistas espontâneas no Brasil. Os entrevistados, eles deverão ser selecionados de acordo com aquilo que pode ser dito. Ninguém mais vai poder ser espontâneo, talvez as entrevistas não possam mais ser veiculadas ao vivo. Eu, pelo menos, lembrei logo do caso da festa da cueca. Eu acho que muita gente teve essa memória também, que seria uma entrevista censurada, né? A primeira reação que eu tive ao ver a notícia foi: isso é ruim para a sociedade. Porque se o Supremo Tribunal Federal decide nessa linha, você tem que imaginar o que vai começar a acontecer, como tem repercussão geral, na primeira instância. Então você vai ter, sim, uma possibilidade de censura. Então essa foi a primeira reação, acho ruim. Quando eu olhei o caso, eu vi que houve, no caso do jornal, um jornal Diário de Pernambuco, que houve, de fato, ali um abuso. Eles promoveram um delegado de extrema-direita, político, foi deputado, que fez acusação falsa contra o Ricardo Zaratini, e o jornal não teve o cuidado nem de procurar o Ricardo Zaratini, e eram acusações que já foram desmentidas ao longo do tempo. O Zaratini foi um político importante, ele estava junto com o Zé Dirceu, toda aquela turma, quando houve a troca pelo embaixador americano. E o Zaratini não tem envolvimento nenhum, não estava lá, não teve acusação formal contra ele, mas isso depois começaram a divulgar, porque ele se elegeu deputado, ele é fundador do PT, para difamá-lo. E o caso do jornal, é isso que o Supremo decidiu agora, que são informações que já, quando você dá essa notícia, já se sabe que são inverídicas. No julgamento do Supremo, você teve 2 votos contrários a essa indenização, que foi o Marco Aurélio, que era na época juiz, se aposentou, dizendo que o jornal, a menos que ele omita a opinião, se ele não omitir a opinião, o veículo não pode ser punido. A fonte, sim. O autor da entrevista, sim. Mas o veículo, não. A Rosa Weber votou como o Marco Aurélio Melo. Qual é a minha posição? Estou relatando para vocês o que ocorreu. O que eu entendo? Eu entendo que, se você... Eu entendo que é errado, tá? O veículo, quando entrevista, se você olhar outras entrevistas, se você olhar a entrevista que nós fizemos agora com o Tony Garcia, embora nós tenhamos tomado cuidado, se você olhar o documentário, as pessoas que são citadas eu procuro, inclusive o jornalista, tá? O Alexandre Outramari, ele fez, que era da Veja, ele publicou uma entrevista que o Tony Garcia dizia que tinha sido acertada com o Moro. Fazia parte das obrigações dele dar uma entrevista para implicar o Zé Dirceu com o mensalão, na ocasião, que era, e o Tony falou, isso era falso, mas isso foi combinado com o Moro. Então, se você for no documentário, eu procurei o jornalista, procurei antes do documentário o jornalista, eu procurei o Moro, isso tudo está registrado. Mas ainda assim, o Tony Garcia, no caso, tendo sido comprovadamente um agente infiltrado, ainda que eu não procurasse, ele tem legitimidade para falar. E se ele falar alguma coisa que não seja verdadeira, ele pode ser responsabilizado, mas o veículo não. Eu tenho certeza que num caso como esse que nós fizemos, como eu disse, tomamos o cuidado, não entra nessa ação. Tá? Não seria punido nunca o 247, porque nós tomamos o cuidado. Mas, ainda assim, simplesmente porque a primeira entrevista dele foi debate pronto, foi uma entrevista. Ele tinha lá um fundamento, porque ele tinha declarado a Gabriela Hart aquilo que tinha sido arquivado. Mas ainda assim que tenha cuidado, e ainda assim que não tivesse tomado esse cuidado, eu não concordo com a decisão do STF, porque pode gerar problema assim, de censura, e isso dá ao judiciário um papel que ele não deve ter. E vai gerar, você pode inviabilizar veículos, dependendo da indenização. Tá certo que existe um limite para indenizações no Brasil. Mas, de novo, quando você toma uma decisão que, aparentemente, ela é, vamos dizer, civilizatória, você pode estar dando instrumentos para o juiz de primeira instância para fazer abusos, cometer abusos, e até você recorrer, e tem custo de recurso. Também não é fácil você sair recorrendo, chegando até o STF, entendeu? Depois é difícil, é uma situação difícil. Então, mesmo
tendo, vamos dizer assim, conhecendo a história do Ricardo Zaratini, conhecendo, entendendo que ele tinha direito, sim, de entrar com uma ação. Eu não sei se ele entrou também com o delegado, foi o delegado que deu a entrevista. Mesmo assim, eu sou contrário, tá? Porque eu acho que isso pode se voltar contra os veículos, todos os outros veículos. De novo, é claro que se ficar declarado que o veículo fez uma campanha, que o veículo agiu com dolo para difamar uma pessoa sabendo que tudo aquilo era inverídico, é claro que pode ser responsabilizado. É claro. Agora, simplesmente publicar uma entrevista quando o autor, a fonte, tem legitimidade para falar, eu entendo que não deva haver esse tipo de indenização. É o tipo da faca de dois legumes, né? Por um lado, isso combate a proliferação de acusações, assim, né, sem fundamento, acontece muito. Essa ação mesmo, ela tem origem numa ação do deputado Zaratini, já falecido, porque alguém, numa entrevista, disse que ele participou de um atentado à bomba durante a ditadura e não tinha fundamento isso, né, uma acusação grave e tal. Isso gerou essa ação. Agora, tem esse lado bom, mas tem um lado complicado, porque a gente vai ter que todo mundo, sim, sabe, está entrevistando alguém aqui ao vivo, e se essa pessoa falar algo sem fundamento, o veículo vai ser punido, né? Também cria uma situação difícil. O que eu quero dizer é o seguinte: nada disso precisava ser decidido pelo Supremo, nem por vara judicial alguma, se nós tivéssemos, no momento certo, lá atrás, avançado, por exemplo, com o projeto de regulação da mídia, elaborado lá pelo ex-ministro da SECOM, Franklin Martins, né? Eu participei, assim, acompanhei, eu estava na IBC na época, ele fez um seminário, trouxe ao Brasil presidentes de agências reguladoras de vários países, porque quem tem que regular isso não é o Supremo. Nós tínhamos que ter uma agência reguladora de mídia, onde essas regras todas são elaboradas, né, instituídas, e quando há um problema, quem dirime também isso é a agência reguladora, né? Ou seja, a gente não fez a coisa certa na hora certa, pode-se fazer ainda, mas eu duvido que agora, nessa altura dos acontecimentos, com tantos conflitos, com tanta polarização, com uma extrema-direita que vai gritar, querem censurar a imprensa, estão querendo afetar a liberdade de expressão. Assim, nós não temos ambiente político para isso nesse momento, entende? E lá atrás, quando podia ter havido, esse projeto não andou, né? Ele ficou ali, ele foi apresentado no final do segundo governo Lula, depois no governo da Dilma ele ficou ali, não foi votado, depois a gente já sabe o resto, né, da história.